Olá pessoal, vamos fazer então esse exercício número 3.1 do livro do Hibbeler, Resistência dos Materiais, sétima edição, no qual a gente precisa fazer um gráfico tensão-deformação através de dados laboratoriais que foram passados para nós, sendo eles a carga, força então, e a contração, o ΔL, o quanto ele comprimiu então em termos de dimensão em milímetros. O exercício nos passa algumas informações que são importantes para fazermos os cálculos. Então, primeiro, o cilindro de concreto com 150 milímetros de diâmetro. Então, ele nos diz qual era a área da seção transversal e o comprimento dele de 300 milímetros. Então, a gente tem um cilindro de concreto com 300 milímetros de altura, que não seria importante para nós para calcular a tensão, e um diâmetro de 150 milímetros. A partir daí, a gente consegue já calcular todas as tensões, porque a gente tem a força e tem a área, né? A área vai ser obtida a partir desse diâmetro aqui. Então, a área vai ser igual a π vezes d ao quadrado sobre 4, sendo que o diâmetro é 150 milímetros. Temos o ΔL, que é a contração, e temos o L inicial, que é o comprimento do cilindro, 300 milímetros. Né? A força que está sendo aplicada é de compressão, porque está sendo contraído. Então, essa aqui seria a nossa força, esse seria o nosso modelo estrutural. Então, vamos lá. Como tem uma tabela com vários carregamentos e várias deformações, vários deslocamentos, seria interessante a gente fazer no Excel. Tá? Por isso que a gente está mudando um pouquinho aqui o nosso template. Então, a tensão vai ser igual a força 25 kN. A gente quer saber ela em megapascal, então precisamos converter para newtons. Então, a força igual a zero, nesse caso aqui, vezes 1000, então convertemos para newton, dividido pela área. Qual é a área do nosso cilindro? A área de contato, a área da seção transversal. Π vezes o diâmetro ao quadrado. Então, o diâmetro é 150, é fixo, dividido por 4. Essa aqui seria a nossa equação. Feito isso, basta a gente puxar e está determinado aqui, todas as nossas tensões estão esclarecidas. Diminuímos o número de casas decimais para ficar com um resultado mais amigável. Deixa eu colocar aqui a equação para vocês. Essa aqui seria a equação usada na tensão. Agora, para a deformação é um pouco mais fácil até. É o ΔL dividido pelo L, 300 milímetros. Então, milímetro por milímetro, basta puxarmos e calculamos todas as tensões e todas as deformações, que vão ter que deixar com um pouco mais de casas decimais. E podemos mudar o nosso estilo. Como a gente está acostumado a trabalhar com número científico, vamos deixar dessa maneira. Então, selecionamos tudo aqui e colocamos em número científico. Então, 5 vezes 10 na menos 5, na menos 4, é o que nós estamos acostumados, fica um pouco mais fácil as nossas análises. Muito bem, com os valores de tensão e deformação já apresentados, a gente vai desenhar o gráfico. Tá? Como o exercício considera que a gente está fazendo a atividade no caderno, ele fala para cada 1 centímetro, cada 10 milímetros, a gente considerar uma escala de 2 megapascal, e para cada 1 centímetro, 10 milímetros, a gente considerar uma escala de 0,1 vezes 10 na menos 3 milímetros por milímetro a deformação. Então, para a gente conseguir fazer um gráfico adequado no nosso caderno, na nossa folha. Como a gente está fazendo no Excel, a gente não vai ter essa preocupação. Então, a gente vai vir em inserir aqui e vamos inserir um gráfico de dispersão. Então, um gráfico de dispersão com linhas. Esse gráfico aqui. Colocamos aqui do lado ele e vamos selecionar os dados. Então, adicionar, o nome do nosso gráfico vai ser tensão, deformação. Os valores em X serão as nossas deformações. Os valores em Y serão as nossas tensões. Então, esse aqui seria o nosso gráfico tensão-deformação. Vejam que ele não é tão bonito como aqueles gráficos do caderno, né? Aquele gráfico tradicional que o livro passa, que é bem perfeito o regime elástico, e aí depois a gente tem bem perfeito o regime de escoamento, e aí o regime plástico, né? Então aqui a gente tem uma variação porque
baseado já mais em dados reais. Então, para a gente calcular o módulo de elasticidade agora, vamos calcular envolvendo todas as deformações aqui. A princípio, esse gráfico condiz com o regime elástico somente, então a gente está seguindo a proporção estabelecida por Hooke lá. E aí, para isso, a gente vai fazer módulo de elasticidade é igual a tensão por deformação. Então, o módulo de elasticidade vai ser igual a nossa tensão dividido pela nossa deformação. Aqui é antes do ensaio iniciar, praticamente, foi o ponto 00, então a gente não vai considerar no nosso cálculo. Os demais, a gente vai fazer o sequenciamento aqui. Então, eliminamos esses dois que são quando termina. E aí vamos fazer a média, né? Então, a média do nosso módulo de velocidade aqui seria 26.070 megapascal. Então, 26.070 megapascal, que é a mesma coisa que aproximadamente 26 gigapascal. Aí precisa lembrar da conversão, certo? Então, pessoal, esse exercício aqui é bem interessante a gente fazer no Excel para a gente até aprender a dominar melhor o Excel. E aí tem que ter algum cuidado, porque existem várias regras para fazer essa determinação do módulo de elasticidade. A gente fez um modelo bem simplificado aqui, a fim de fazer o uso das equações do Excel. Tá? Mas geralmente é pego o valor de 70% do regime elástico, aqui a tensão que define 70% do regime elástico, e é usado só um ponto para fazer o módulo de elasticidade. A gente fez uma aproximação aqui para utilizar um número maior de fórmulas, chegamos no resultado muito próximo do estipulado, ali 26 gigapascal, a gente encontrou 26,07 para esse material aqui. Então, temos um concreto com um módulo de elasticidade de 26 gigapascal.